Nós estamos falando nessa série do mês de março sobre fazendo a história. Semana que vem eu vou estar pregando em Telêmaco Borba de sexta a sábado à noite, uma série de pregações. Eu vou sair de lá para estar aqui no domingo de manhã para a gente dar continuidade nessa série, porque eu estou crendo que nesse mês Deus vai trazer uma graça, uma revelação, vai mudar conceito, vai fazer com que você pense no ambiente da sua história de posicionamento, mas também de uma fé para fazer mudanças que são necessárias para que você possa alcançar o extraordinário. E queridos, nós cremos que ao escrever essa história, fazer essa história, e alguns reescrever essa história, a tua história, você verá o ano de 2020 como um antes e depois na sua vida, um antes e depois na forma de você pensar, na forma de você agir, na forma de você posicionar. Por isso vamos para a Bíblia no Salmo 90, versículo 12 e versículo 17, Salmo 90, versículo 12 e o versículo 17, quem escreve esse salmo não foi Davi, não foi os contemporâneos de Davi, mas foi Moisés, o homem de Deus. Moisés, ele, em uma parte do salmo, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Queridos, existe uma verdade na jornada da nossa caminhada. Às vezes nós estamos vivendo, nós estamos achando normal o estilo de vida que a gente está vivendo, levantando cedo, trabalhando, voltando para casa, cuidando das coisas, e nós não contamos os nossos dias, nós não avaliamos o que está acontecendo, nós não percebemos como a vida está nos conduzindo, nós não percebemos gente que está do nosso lado, nós não entendemos relacionamentos, posicionamentos, e muitas vezes, por não perceber isso, nosso coração não encontra sabedoria para mudar. Quem não avalia, quem não pensa, quem não olha, não tem condições de mudar, porque não percebe. No versículo 17, Moisés diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos. E toda vez que a Bíblia repete algo, é importante a gente dar atenção. Consolida a obra de nossas mãos. O que você está fazendo? Que história você está contando? O que você está entregando? O que se lê a teu respeito? O que se pensa a teu respeito? Se hoje escrevesse algo no seu obituário, o que diriam que você viveu? Que legado você deixou? Que história você contou? Não é uma prática muito mais da nossa época. Você abrir um jornal, até porque a maioria dos jornais estão online, mas era uma prática muito constante dos nossos antepassados, eles irem ao jornal e verem o obituário: fulano morreu, e se era escrito algo daquela pessoa, dizia o que ela fez, o que ela deixou para os familiares, qual história ela contou. E de fato isso aconteceu com um homem chamado Alfred Nobel. Seu irmão morreu na noite anterior. Pela manhã ele vai até a banca, compra o jornal, porque ele queria saber o que o obituário dizia a respeito do seu irmão. Ele descobriu que o editor do jornal se enganou e colocou o obituário dele, do Alfred Nobel. Então ele leu o que o jornal dizia a respeito dele, ele ainda vivo, e o jornal dizia: Alfred Nobel foi o inventor da dinamite. Na sua vida deixou dor, guerras e aflições. Por tudo que ele fez na vida, a destruição foi a sua marca. E aquilo mexeu com ele, porque a gente não espera ir no jornal no outro dia e encontrar algo falando sobre uma morte que nós não tivemos.
Mas ao ler sobre a história que ele deixou, esse homem decidiu reescrever a sua história, fazer uma nova história. Então esse homem decide gastar toda a fortuna que ele obteve através das suas criações, que deixaram morte, que deixaram destruição, que deixaram angústia, que criaram guerras, que fortaleceram maldade. Ele decidiu criar um prêmio e incentivo à paz. Por isso, o Prêmio Nobel da Paz. Por isso que você até hoje, ainda, grandes riquezas do mundo investem para que seja propagado o Prêmio Nobel da Paz, da ciência, da economia, e isso faz que esse homem, ao olhar para aquilo que ele estava escrevendo, ele decide reescrever uma nova história. Na verdade, muitos de nós precisamos entender que, ainda que você não seja o criador da dinamite, você sabe bem colocá-las nos seus relacionamentos. E às vezes você está colocando bombas, explodindo coisas, sabotando a si mesmo, deixando explodir coisas no seu coração, coisas nos seus relacionamentos, coisas na sua caminhada, na sua família. E às vezes Deus está preparando para você um belo casamento, uma bela festa de casamento, bons relacionamentos com os seus pais, ou às vezes Deus está ali trabalhando para que você construa uma nova história dentro desse casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua profissão. E muitas vezes você está até conduzindo a sua história, e quando você percebe, você sabota isso, explodindo, trazendo guerras, dores, angústias, aflições, sofrimento, para si mesmo e para os outros. Eu escolhi esse salmo porque Moisés não foi diferente. Moisés teve que lidar com tantas coisas no seu coração. Moisés teve que lidar com a rejeição de estar no palácio, mas não ser do palácio. Ser o menino que foi encontrado no rio, ser o órfão amamentado por uma mulher hebreia, estava no meio de gente, mas não era gente como aquela gente. Esse homem, esse jovem cresce cheio de transtornos, cheio de questões ali, tentando se encontrar no seu espaço. Ele tinha um chamado de Deus. Deus tinha separado, Deus tinha uma história, Deus tinha para ele algo para ele escrever na sua história, mas tudo que ele tinha que fazer era conduzir a sua caminhada, a sua história, debaixo do seu próprio eu ou da vontade de Deus. Nós temos, queridos, muitas vezes a tendência de, na nossa caminhada e na nossa história, não perceber que, apesar de tudo que vivemos, ou nós ficamos nos lamentando pela história que nós tivemos, pelas dores que nós tivemos, pelas perdas que nós tivemos, pelas angústias que nós passamos, pelas rejeições que enfrentamos, ou nós podemos escrever a história que Deus colocou no seu livro a nosso respeito. Há uma história para você, há uma história para a sua família, há uma história para esse casamento, há uma história que está te esperando ali na frente. Corra para a tua história, faça a sua história, escreva a sua história, seja conduzido ao lugar que Deus te chamou para ir. E Moisés, nessa caminhada, não pense que foi fácil. Quando ele pensa que agora ele está pronto para cumprir o chamado, ele passa por um deserto, e ele tem que escrever a sua história no deserto. E quando ele está no meio de tudo isso, querendo fugir de tudo, porque não se achava pronto para viver o que Deus tinha para ele, Moisés encontra Deus, e ele diz: você não pode, tire as sandálias dos seus pés, se encontre comigo. Mais do que a sarça queimar, Moisés, eu quero queimar dentro de você, eu quero ser a chama em você. Moisés entende isso, ele abraça o que Deus tem,
E a jornada dele não é uma jornada que possa dizer: uau, que história Moisés escreveu com facilidade, com tranquilidade, mas ele experimentou o Senhor em cada estação difícil. E ele pôde experimentar coisas que ninguém experimentou. Meus irmãos, o que eu creio nesses dias é que Deus está chamando a mim e a você, para que apesar de toda a montanha russa, apesar de todo o deserto, apesar de tudo que você está olhando, vendo e você está experimentando, Deus vai se fazer poderoso na sua história. Você vai experimentar coisas incríveis na sua jornada. Você, ao terminar, e quando você decide então o que você vai fazer com a sua história, você pode dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me conduziu até aqui, e o Senhor me dará esperança para alcançar o futuro que me está preparado. Você vai escrever a sua história, mas Deus já tem todo o plano para que você possa ir até ela. O que fazer? Avaliar, rever, repensar, ponderar, ver que estilo de vida você está levando. Esse vai ser um mês, meus irmãos, que a gente vai precisar aumentar o nosso nível de fé, ou para continuar vivendo a história que estamos conduzindo até aqui, ou para fazer uma mudança e se mover para a história que Deus está nos chamando para viver. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar autoridade para isso. Se mover para toda mudança que Deus já está colocando no seu coração. E é por isso, não é tomar uma decisão: amanhã eu vou voltar para a academia, amanhã eu vou começar a orar, a ler a Bíblia, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou jejuar. Não tem a ver com uma lista e um checklist, que você vai dizer assim: preciso fazer isso esse ano, preciso fazer aquilo esse ano, preciso mudar meus pensamentos, minhas crenças, que hoje está na moda do coaching por aí. É mais do que esse posicionamento, é uma atitude de fé, é uma postura de fé, é se encontrar com Deus na jornada, é tomar posições reais na sua história e dizer: Senhor, ainda que eu seja fraco, o Senhor é forte sobre mim, ainda que pareça impossível, eu tenho a promessa. Deus, eu creio que é possível aquele que crê se mover para o sobrenatural. E meus irmãos, é isso que nós cremos que vai acontecer esse mês. Deus vai te dar autoridade para você fazer a sua própria história, para você tomar governo da sua própria história, não fazendo checklist apenas, se posicionando no lugar correto diante de Deus. Por isso, eu quero te dar boas-vindas à bela história que você vai começar a escrever a partir de hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? É por isso que nós cremos. Esse salmo, ele diz que o Senhor é o Deus de geração em geração. Esse salmo que nós lemos agora, versículo 1, se você pode colocar. É por isso que nós cremos, meus irmãos, que nós vamos contar e fazer história nessa casa também. Ao adorar aqui em cima por alguns minutos, ao orar aqui em cima por alguns minutos, nós vamos declarar: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor nesse lugar. Senhor, eu e minha casa e todos aqueles que eu conheço viverão na tua presença e conhecerão o Senhor. Nós estamos construindo uma história, meus irmãos. Alguém construiu história para a gente chegar aqui, e nós vamos construir uma história espiritual para que outros possam viver. Teu casamento, você experimentará coisas lindas nesse lugar, você verá o Senhor te prosperar nesse lugar, e eu quero declarar e abençoar a sua história, e nós vamos fazer isso no lugar da habitação de Deus. E você vai colocar isso diante do Senhor, dizer: Senhor, eu quero escrever essa história diante da tua presença. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar junto com vocês, enquanto nós vamos adorar.